Louvar a Deus pela vida do pastor Rafael. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão. Convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Está tranquilo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 29. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 29. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Amorim, que o homem quebrou tudo. Deus continue lhe abençoando. Está escrito assim, irmãos, a palavra do Senhor. Marcos 8, 29. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 29. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, está ali a irmã Rosana, Deus lhe abençoe. Essa mulher é uma guerreira, Deus entregou na minha vida, amém? Presente de Deus para a minha vida. Está escrito assim: e lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse-lhe, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Podei-vos assentar. Uma passagem muito conhecida do povo de Deus, uma das passagens que remete, a gente ficar pensativo, analisar aquilo que acontece. Alguns motivos de debate por causa dessa pergunta de Cristo. Se olharmos para algum dos modos que levam as pessoas a perguntar, a querer saber o que os outros acham deles, nós vamos ter pelo menos 2 pontos de pensamento. Primeira ala de pensamento é, quando alguém quer saber o que dizem dele aí fora, denota-se um pouco de insegurança, incerteza, medo, sensação de desaprovação. Quando a pessoa está com medo daquilo que faz, daquilo que diz, tem o desejo de saber de como é tratado aí fora. A outra forma é, você está tão seguro de si mesmo, daquilo que você é, do que você faz, do quem você é, do seu caminho, do seu propósito, que não se importa muito com o que dizem lá fora. Aliás, o que dizem lá fora ou o que pensam a respeito de você, dificilmente vai alterar ou mudar alguma coisa da sua essência. Pelo contrário, de acordo com o que te veem lá fora, as pessoas podem ou não acessar tudo o que você tem para oferecer. O Evangelho de Marcos, quando ele registra essa passagem, a gente é obrigado a voltar um pouco, para a análise do livro de Marcos, já que esse foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Marcos escreve esse evangelho muito provavelmente em Roma. Então, escrevendo Marcos para o povo romano, tem que se pensar também no pensamento do povo romano, naquilo que eles têm em mente do que é receber um Senhor. É tanto que o livro de Marcos é considerado o livro da ação. Marcos não conta da genealogia, Marcos não conta do seu nascimento milagroso, Marcos não conta os pormenores da vida de Cristo. Marcos já começa contando quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, quando ele começa a pregar e a anunciar Cristo aos romanos. Ele tem que entender que a cultura romana é formada por um panteão de deuses. Há deuses gregos, há deuses romanos, há deuses de todas as partes do mundo, a qual eles pegaram para si, tornaram seus deuses, mudaram-se os nomes e a eles adoravam. Se olhar para um pensamento grego, se você for falar de um Deus para um grego, ele vai dizer qual é o seu poder intelectual, qual é o seu poder filosófico para que eu o escute. Porém, se você for pregar para o intelecto romano, o romano vai lhe perguntar
Qual é o poderio bélico e militar desse teu Deus? Quais as forças que Ele comanda? São as forças das águas? São as forças dos mares? São a força do fogo? Ele é um Deus do céu? Ele é um Deus da terra? Ele é Deus do mar? Ou é um Deus dos mortos? Então, cada uma das suas culturas quer entender o seu Deus de uma forma poderosa. O Evangelho de Marcos, como diz-nos a teologia, ele apresenta Cristo como o servo, baseado no que está escrito em Marcos, capítulo de número 10, mais preciso no versículo 45, em que ele diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. A ideia de servir conota-se alguém que está abaixo dos outros, ou pelo menos é o que se pensam. A ideia de servir no mundo de hoje é aquele que serve para fazer mandado, aquele que só faz o que lhe impõe, aquele que só levanta o pé se alguém mandar levantar o pé, só baixa a cabeça se alguém mandar a cabeça, mandar levantar a cabeça. Porém, numa visão bíblica ou numa visão celestial, aquele que serve é aquele que recebeu de Deus poder e tem algo a mais para oferecer. Não espera ser mandado para fazer. Ele chega diante do povo e diz: eu tenho, eu posso, eu quero e eu vou fazer. Por isso eu vim para servir. Bendito é o nome do Senhor. Então, vamos ter essa noção de Cristo. Aí Marcos vai anunciar Cristo para os gregos. Então ele começa anunciando todos os milagres que ele fez. Ele não enfatiza muito as suas palavras, assim como João enfatizou, mas ele enfatiza sempre os seus milagres. Em cada uma de suas passagens, Marcos está enfatizando: ele é aquele que expulsa o demônio, ele é aquele que faz o pão multiplicar, ele é aquele que cura o cego, ele é aquele que dá, a um leproso a purificação. Ele apresenta ele, sendo ele como o homem do bom semeador. Ele também apresenta Cristo como sendo aquele que um dia andou por cima do mar. Na passagem de Marcos, capítulo de número 4, ele vai contar uma passagem em que Jesus está contando uma parábola para o povo. E ele diz assim: é a parábola do bom semeador. E ele diz para eles que em algum lugar alguém semeia a sua boa semente, cai na terra, o pássaro come, cai na pedra, nasce mas logo morre, cai no meio do caminho, no meio dos espinhos, é surpreendida e morre. Então ele diz: quando acerta a terra boa, ela produz 100, 60 e 30. Então acostumaram-se com Marcos, e vendo assim: Marcos, quem é esse Cristo? Ele disse: o Cristo é o Cristo que faz. Acostumaram a olhar para Cristo sendo aquele que multiplica pão, dá visão a cego, faz com que o mar se acalma, faz com que o vento se acalhe. Então aprenderam e acostumaram-se com Cristo, com aquele que pode te entregar um presente. Cristo está andando com os seus discípulos, no capítulo de número 8, quando chegam perto dele e dizem assim: mestre, dai-nos um sinal para que a gente possa crer que tu és o Filho de Deus enviado. Os seus escribas, os fariseus, buscando por Deus um sinal para crer em Cristo. Há muitos que estão dessa forma, vêm para a igreja em busca de um sinal, para que creiam que Deus está naquele lugar. Jesus olha para os seus fariseus, para os seus interrogadores e diz assim: nenhum sinal será dado a esta geração. E a Bíblia diz: e ele levantando-se vai no caminho, ele sai dali e vai para a região de Cesareia de Filipe. Chegando lá, olha para os seus discípulos e diz assim: que dizem os homens quem sou? Os discípulos, sem entender meio a pergunta, dizem: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. Porque para quem busca Jesus pelos seus milagres,
o ar de confundir com qualquer um desses milagreiros que veio antes. Quem busca Cristo por causa dos pães da multiplicação, vai pensar que ele pode ter sido Eliseu, que multiplicou. Quem busca Cristo por causa da ressurreição, vai pensar que ele é o próprio Elias, que orou para que o rapaz ressuscitasse. Quem busca Cristo por causa dos seus muitos milagres, vai dizer, pode ser qualquer um dos profetas. Aí ele olha para os discípulos e diz, mas vós que me conhece, que anda comigo, que está comigo todos os dias, que dizeis vós que eu sou? É nessa hora que João baixa a cabeça. Mateus, acostumado a contar dinheiro, não consegue responder. Tiago, Tomé, Filipe, Bartolomeu, próprio Judas, ninguém tem essa resposta. Aí a Bíblia diz, então Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se formos voltar um pouquinho atrás, antes mesmo de Pedro conhecer a Cristo, Pedro senta num barco, na proa da beira de um barco, e ouve um homem falar por quase 6 horas, ministrando a palavra de Deus. Quando esse homem vira para Pedro e diz, Pedro, lança a rede no mar, e ele lança e pega uma boa quantidade de peixe. Mesmo com tanto peixe, mesmo com tanta fartura, ele decidiu largar tudo e se tornar pescadores de homem. Aí ele vai dizer, há muito tempo atrás, eu conheci um homem que fazia milagres, mas era maior do que os seus milagres. Eu conheci um homem que abria a porta, mas é maior do que as portas. Eu conheci um homem que é maior do que a morte, maior do que o inferno. Ele é o Cristo vivo, Filho do Deus vivo. É de acordo com o que você vive com Ele, que você anda com Ele, que você vai conhecendo quem Ele é. O mundo acostumou-se a diminuir Jesus, a ser aquele que dá chave, é o que dá casa, é o que dá carro. Fazemos convite para os nossos cultos dizendo, venha receber o teu milagre. É errado, irmão William, de jeito nenhum. Errado está a motivação, porque quando você vem ao culto por causa dos milagres, no dia que não acontece, você também não vai cultuar direito. E ouça bem o que eu vou dizer: culto não se define por quanto eu recebo, culto não se define por quanto eu sou impactado pela palavra, mas o culto se define enquanto eu consigo ofertar para aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Culto é resumido por quanto eu estou na presença dele e posso ofertar. Quando Pedro diz isso, Cristo diz assim: não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas o meu Pai, através do seu Espírito. Eu não sei o que a gente busca diante de Deus. Às vezes procuramos sinais, procuramos maravilhas, mas tem um Cristo que está dizendo: ei, é tempo de a gente viver relacionamento, mais do que sinais, mais do que milagres, mais do que acontecimentos inexplicáveis. É tempo de viver um relacionamento íntimo com Deus, para sabermos quem Ele é. Chegaram para Cristo e disseram assim: com que autoridade você faz esses milagres?
As pessoas querem se definir por quanto milagres acontecem, por quanto oram e as pessoas são curadas. Eu imagino Cristo olhando assim: ei, eu não faço milagre para mostrar quem eu sou. Eu sou o que sou e por isso faço tais milagres. Ei, é tempo de você conhecer Cristo por detrás das cortinas. Não é esse Cristo que nós criamos um padrão e dizer: se fizer, eu sigo, se me der, eu vou, se eu sentir, beleza. Tem gente que reduziu Cristo a um arrepio, que está no culto, se eu não me arrepiar, aí eu vou dizer: você é pior do que Herodes. A Bíblia diz que Pilatos vai condenar a Cristo, descobre que ele é da região da Galileia, pega ele e envia para Herodes. Herodes conversa com ele, pergunta um bocado de coisa para ele, e Cristo está lá, ó, calado. Cristo não dá uma palavra diante de Herodes. Ele diz: não, pode mandar de volta, porque esse aqui não tem jeito. Aí a Bíblia diz: e logo depois disso, Herodes procura Pilatos e fazem as pazes, porque há muito tempo eles eram intrigados e não se falavam. Ei, eu sirvo a um Cristo que, ainda que ele não fale nada, é poderoso para mudar a minha alma de dentro para fora. Há pelo menos 4 maneiras de conhecermos a Cristo. A primeira maneira, através da sua palavra inerrante, infalível, imutável. É lendo, é buscando, é orando e conhecemos a Cristo dessa forma. A gente chama de o Cristo teológico, aquele que você estuda, aquele que você busca, e quanto mais você conhece, mais desejo você quer ter. E como dizem alguns aí, Cristo é tão maravilhoso que não é para ser estudado, é para ser experimentado, é para ser vivenciado. Ei, o nosso objetivo aqui na Conferência Avivada, é que você pare de viver somente os milagres, mas conheça aquele que é maior do que todos os milagres e tenha com ele um relacionamento de verdade. Pedro, mais do que ninguém, sabia os milagres. Pedro viu a multiplicação dos peixes quando ele passou uma noite sem nada. Pedro viu Cristo curar sua sogra quando estava doente. Mas Pedro também foi aquele que conheceu ele através da sua palavra e da sua essência. Se conhecermos a Cristo pela nossa essência, pela sua essência, você vai entender que milagre é só uma questão de tempo. Já falamos aqui na hora da oferta. Tem milagres que você está precisando há tempo, mas você ofertou confiando que vai acontecer. Outro você já recebeu e você tem a oportunidade de ser grato. Já foi pregado aqui nesta conferência sobre o próprio Jacó, no seu sonho, que quando ele acorda ele diz: Deus estava aqui e eu não sabia. Uma vida inteira ouvindo falar de Deus, através do seu pai e da sua família. No dia que Deus fala com ele, ele não conhece a sua voz, perde a oportunidade e diz: Deus estava aqui e eu não sabia. Pega a pedra, derrama o azeite e diz: se tu fores comigo e não me faltar nem roupa e nem comida, um dia eu volto e vou te agradecer, sabendo quem tu és. Depois daquilo passou-se 21 anos, ele está de volta, tem um sonho, ele aparece e diz: é tu de novo, agora eu vou grudar em ti e eu não te largo sem tu me abençoares. Aí a gente vai olhar a bênção de Jacó. Jacó tem muito gado, tem dinheiro, família, servo. Se olharmos nos olhos naturais, vai dizer assim: Jacó tem tudo, é um homem abençoado. E como ele pede para Deus abençoar? Por causa de uma coisa. No capítulo 28 de Gênesis, quando Deus fala com ele, ele diz assim: eu sou o Deus do teu pai Abraão e Isaac.
E esta terra que tu dá, te darei. 21 anos depois ele diz: obrigado por ser o Deus de Abraão e o de Isaac. Mas se o Senhor não se incomodar, eu quero mais. Ou o Senhor me abençoa, ou eu não saio daqui. Salmo de número 46, versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Deus está querendo alguém que tenha relacionamento com Ele, íntimo, a ponto de olhar para ti. Pode te chamar do que tu for, pode te achar um profeta, um bom Senhor, um bom ensinador, pode te chamar de Elias, pode te chamar de João, pode te chamar de qualquer um, mas para mim, tu és o Cristo, aleluia. A palavra Cristo é Salvador, e a palavra Salvador tem o significado que aquele que se arrisca para resgatar a quem está no perigo e no abandono. Ele está dizendo: eu estava desesperado, abandonado, rejeitado, deprimido, mas tu um dia me alcançou e me buscou e aceitou-me do jeito que eu era. Já foi pregado aqui do filho pródigo. Ele é aquele que nos aceita. O tema é o valor de uma alma. E a nossa ideia aqui é: entenda quem é o Cristo que te salvou, conheça o Cristo que pagou um preço pela tua alma, conheça quem é Jesus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para te alcançar. Livro de João, capítulo 17, versículo 3, está escrito assim: e a vida eterna é esta, para que conheçam a ti como único Deus e a teu Filho Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Para que conheçam, para que saibam que Ele é um Deus que busca relacionamento. Você entende? Logo atrás alguém está dizendo: ei, me dá um sinal. Me dá um sinal para que eu creia. E ele está dizendo: chega para perto, vamos conversar olho no olho. Eu não quero fazer um sinal, um milagre e tu ir embora daqui com o teu milagre, com a tua bênção, seja lá o que tu veio buscar. Eu quero é sair contigo por essa porta de mãos dadas, andando junto pelas cidades aqui de Paraopebas, ou para você que veio de cidades de longe, de perto. Deus Cristo está dizendo: ei, depois desta conferência eu quero um relacionamento diferente contigo, que se diz chamar pelo meu nome. Ei, Pedro, a carne não pode te revelar, mas o meu espírito pode. Aí você vai ler no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 18, que ele vai dizer que agora nós somos co-irmão dos santos e que temos acesso a Ele em um mesmo Espírito. Ei, o que Cristo está nos fazendo conosco é tempo de você ter acesso nos bastidores, é tempo de você ter acesso à intimidade, é tempo de você viver algo diferenciado. Eu sei que a igreja cresceu dizendo o seguinte: quem ora de madrugada, a filha é menor, quem ora de madrugada tem mais experiência com Deus. Ei, Cristo é aquele dizendo: a minha experiência, a minha amizade, acompanhamento que eu quero ter com você, não é só na oração de madrugada, que muitos nem fazem mais, mas é no dia a dia. Eu quero ser teu companheiro no trabalho, eu quero ser teu companheiro nas viagens, eu quero ser teu companheiro quando ninguém mais está te vendo. Ou como já foi dito aqui, eu quero ser o teu companheiro quando está só tu lá no hotel, buscando as redes sociais. Que aí, se Cristo for teu companheiro, citando aqui o meu amigo pastor Erismar, aí o camarada não vai dar coraçãozinho, postagem de mulher casada. Não tem espaço não. Tem uma vida com Cristo. Ele olha para o discípulo, o pessoal ali, que é um sinal. Mas eu quero é que saibam quem eu sou.
Mas se você que está nos ouvindo aí pela internet quer um sinal, eu vou te dar 2. Primeiro sinal: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo de número 18 vai dizer o seguinte: olha, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Capítulo 6, versículo de número 47 diz: em verdade vos digo, em outra tradução, eu vos asseguro, que quem crer em mim tem a vida eterna. Quer parar com essa vida de insegurança? Quer parar de correr atrás de milagres? Quer parar de sentar num banco da igreja somente para pedir? Somente Jesus olha para ti e diz: já vem pedir de novo. A palavra do Senhor diz, eu já vou caminhar para encerrar. Quando Cristo anunciou o evangelho a Abraão, e alguém vai dizer: ih, tá bom de Bíblia igual o Zezé de Camargo. Quando Cristo anunciou o evangelho a Abraão, pelo menos é o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo de número 8, que a Bíblia diz: tendo a palavra previsto que pela fé os gentios seriam alcançados, ou ser salvos com a salvação, anunciou primeiro o evangelho a Abraão e disse: todas as nações serão benditas em teu nome. Aí a Bíblia também vai dizer que aqueles que creem pela fé receberão a bênção de Abraão. E aqui eu vou caminhar para encerrar. Não, o que é a bênção de Abraão? Não é receber um carro, não é receber uma casa, não é receber uma cura, isso é muito bom, mas a bênção de Abraão é ser tu uma bênção. Está cansado de beber águas amargas, sujas? Quando você chega, parece que já chegaram primeiro e você só pega só a rebarba. Pois é, Cristo está dizendo: a bênção que eu tenho para você é para gerar em você fonte. Você vai ser fonte. Aonde você botar a planta dos teus pés vai ser abençoado. Não tem projeto que você tentar fazer que não vai dar certo. Por quê? Porque tu és a bênção de Deus na terra. E onde quer que você pisar, Cristo pisará contigo, dizendo assim: ó, eu estou contigo. Está escrito no capítulo 28, versículo 20, na parte B do livro de Mateus: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em outra palavra, ele está dizendo: nunca mais tu caminharás só. Por quê? Porque quem reconhece a Cristo como sendo Ele o Filho do Deus vivo, tem dele a parceria e a companhia de que nunca serás deixado só. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo diz que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis, em que as pessoas dariam ouvido a espírito mentiroso. As pessoas fariam de tudo para atrair, para ganhar, para encher. Faz tudo quanto é tipo de coisa para trazer o povo para cá, como se tivesse comichões nos seus ouvidos. Só querem ouvir aquilo que massageia o seu ego. Só querem ouvir aquilo que diz: hoje tem chave, tem milagre, Deus está te esperando para te dar uma bênção. Só que eu vou te dizer aqui nesta noite: Cristo está te esperando para ter um relacionamento real e verdadeiro. Fica de pé. Fica de pé. Algumas respostas que a gente dá para Deus muda o quadro e a forma como nós nos relacionamos com Ele. Diante da multidão, alguém confunde. No meio da multidão, alguém mistura as coisas e diz: pode ser que não seja ele, pode ser que seja um profeta, mas no íntimo
no olho a olho, no tete a tete, é impossível olhar para Ele e não dizer: Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. O objetivo da conferência avivada é: quer viver um verdadeiro avivamento? Não é só pular e rodar, isso é muito bom. Não é só vir para o culto e se alegrar, não. É lá fora, vivermos experiências reais. Pedro um dia está pregando e alguém disse: mas esse aí não era um pescador? Um leigo? Como pode tanta sabedoria? Quanto mais nos aproximamos dele, mais parecido com eles nós ficamos. Que Deus em Cristo nos abençoe, pastor. Muito obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui está um clima meio que agradável, né? Choveu aqui agora há pouco. Você que está nos